Bom dia, bom dia. Começando mais uma live de aquecimento aqui para o nosso evento da Jornada da Conexão Emocional. Vamos entrando. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, mulher. Você é preciosa. Bom dia. Que bom ter todas vocês aqui. Vamos entrando. Bom, hoje eu quero falar de um assunto que mexe muito comigo. É um assunto que eu vejo todos os dias acontecer e a minha a minha maior indignação é perceber que muitas mulheres são escravas. Muitas mulheres estão presas, acorrentadas nas suas emoções. São dominadas pelas suas emoções. São vendidas e trocadas como mercadoria por conta das suas emoções. E nós mulheres, nós temos uma força. Nós mulheres, nós temos um poder que não existe em nenhuma outra espécie a não ser a mulher. O homem, ele tem as características dele, ele tem o poder dele, mas a mulher, ela carrega nela algo que não tem no homem. Eles podem fazer o que for. Não foram fabricados com essa pecinha que nós temos. Mas o grande problema de tudo é que a mulher ela vem sendo enganada há muito tempo e ela vem sendo escravizada. Só que a informação e a programação que passa para ela é uma programação de que tá tudo bem, tá tudo certo, estamos caminhando no caminho certo. Mas isso tá nos deixando doentes, fragilizadas, sem identidade, lutando por uma posição que a gente não precisava lutar, fazendo coisas que a gente não precisava fazer. Por quê? Porque nós estamos escravas das nossas emoções. Porque nós não temos o controle das nossas emoções, porque nós não temos o domínio delas, e o pior, nós não conhecemos as nossas próprias emoções. Muitas pessoas, elas começam a desenvolver, por exemplo, um problema de pele, uma dermatite. E essa dermatite, ela começa a se alastrar e vai no médico, e vai daqui, vai dali, e passa remédio, e toma antialérgico, e passa antifúngico, e passa creme, e passa isso, e não resolve. Depois que o médico fez todos os tratamentos que ele achava necessário e possível, ele fala, olha, o que você tem é emocional. Não tem o que fazer. Tipo, aceita que dói menos e é o seu emocional, a gente não tem acesso. Muitas pessoas chegam pra mim desse jeito. Muitas mulheres chegam pra mim feridas falando, Pri, olha essa melasma, olha como eu tô feia, olha o tanto de espinha que me surgiu aqui, nunca tive espinha. Olha, eu tô com uma compulsão alimentar muito grande. Eu tô falida porque eu não consigo parar de comprar. Tudo que eu vejo eu compro. Pri, eu sou tão desvalorizada na minha casa que eu tô cansada. Eu queria ser feliz, eu queria ser plena. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e me valorizassem. Eu queria que as pessoas entendessem que eu canso. Muitas mulheres chegam pra mim assim. E por que que isso está acontecendo num nível tão alto? Por que que as mulheres elas estão sendo tão acometidas por problemas emocionais? E o pior, elas são acometidas por problemas emocionais e as pessoas à sua volta não estão valorizando. Acham que é frescura, acham que vai passar, que é passageiro, que é só um cansaço. Não consegue olhar da maneira que deveria ser olhada. Não consegue acolher da maneira que devia ser acolhida. E aí elas vão se mascarando cada vez mais. Elas vão colocando máscaras e vestindo personagens para conseguir enfrentar e sobreviver nessa jornada.
Só que toda máscara, só que toda armadura que ela tem que pôr para ir vencer uma batalha do dia a dia, faz ela sangrar. Faz ela não se sentir plena. Faz ela entender que existe um vazio dentro dela. Faz ela parar de acreditar que um dia ela foi capaz. E ela começa a se perder dentro dela mesma. A ponto de que ela tem tantos personagens. A ponto de que ela foi obrigada a colocar tantas máscaras para ser aceita em vários ambientes que ela vive. Que ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais. E ela pergunta, ai, cadê você que era tão forte, tão corajosa, ousada? E olha como que você tá hoje, dependente, humilhada, sem força, insegura, com medo. Eu fiz uma live de medo, gente. Na hora que terminar essa, corre lá e assiste a live de medo. Nós não nascemos para ter medo. O medo nos paralisa. O medo nos desestrutura. O medo nos adoece. Se você tem medo, você precisa ouvir aquela live. Se você conhece alguém que tem medo, você precisa ouvir aquela live. Aquilo é uma das chaves para a sua libertação da escravidão emocional. E quando eu falo de escravidão emocional, é real, tá? A partir do momento que você não consegue dominar suas emoções, a partir do momento que quando você viu, ela já veio, você já explodiu, você já tá mal, você um dia tava bem, no outro dia você não tá. A partir do momento que você, ambientes e situações e coisas começam a acontecer à sua volta e você não consegue lidar com aquilo, você acaba se tornando escrava. E o pior é de você mesma. Só que você sabe como que surgiu a escravidão? Porque a escravidão ela não surgiu do nada. Existe uma cultura e um poder diante disso. A escravidão, ela começa em guerras. Então, quando duas regiões começam a viver em guerra e uma ganha, essa que ganhou vai lá e escraviza aquele povo, domina aquele povo para ele. E aí você imagina, duas regiões opostas, duas regiões completamente diferentes. Uma ganha, então aquela outra passa a vir viver aqui numa cultura que não tinha, não fazia costumes. E ainda por cima, além de viver tudo isso, ainda é escravizado. Ainda é humilhado, ainda é ali. Exige trabalho deles sem remuneração. E o pior, além de trabalhar sem remuneração, trabalhar em um ambiente caótico, ainda eles eram vistos como mercadorias. Ou seja, eles poderiam ser vendidos e trocados por mercadorias. Cadê o valor dessas pessoas? Aí você fala, Pri, mas hoje em dia não tem. Bom dia, minha linda. Hoje em dia não tem mais escravidão. Mentira. Sabe o que você fez com o seu emocional? Ele era tão fragilizado, ele já estava tão invadido, que você simplesmente encontrou alguém na qual você acha que essa pessoa é mais forte do que você. Você entregou o seu emocional para ela. Então ela faz o que ela quer. Ela vende, ela usa, ela não remunera, ela não valoriza. Só que você, por outro lado, vive um esforço tremendo para você ser valorizada, para você ser aceita, para você ser vista. E nessa busca de você ser valorizada, vista, uma necessidade que grita dentro de você, você acaba cometendo ações que vão te prejudicar, que vão continuar fazendo você viver nesse ciclo e cada vez você passa a ser mais escrava. Cada vez você passa a ser mais inferiorizada. E cada vez você passa a sofrer mais. Porque as pessoas, como você não domina suas emoções, como você não conhece elas, como
elas simplesmente tomam conta de tudo que acontece na sua volta, as pessoas elas passam a ter um poder que elas não tinham direito de ter. O dono de um escravo, ele tem um poder sobre o escravo que ele não tinha direito de ter. E hoje, eu tô aqui falando pra você porque eu estou disposta a libertar o maior número de mulheres que estão escravas das suas emoções. E deixa eu te falar uma coisa. Você estar escravo das suas emoções não significa que aparentemente sua vida seja ruim. Eu conheço muitas mulheres que estão em ambientes legais, que têm posições legais, que têm títulos, carregam títulos bons. O Instagram é um show de coisas maravilhosas, mas elas são escravas das suas próprias emoções. Porque elas trabalham que nem louca para manter uma vida que elas precisam ter, para elas serem aceitas nos ambientes que elas querem estar. E o pior, muitas vezes elas compram coisas que elas não gostariam de comprar, que elas nem precisariam comprar. Elas fazem coisas que não necessariamente deveriam fazer, simplesmente para elas serem aceitas numa sociedade, simplesmente para elas postarem uma foto no Instagram e as pessoas irem lá curtir um monte e falar, nossa, não, e pensarem que ela tá bem. Falar, caramba, a fulana tá top. A fulana... Só que quando ela vai tomar banho, que tá só ela e ela mesma, ela tem que arrancar aquelas máscaras para tomar banho. Ela tem que arrancar aquelas personagens. E quando ela se olha, ela não se reconhece. E o pior, ela não gosta do que ela vê. Ela não gosta. E isso faz com que ela deseja mais o quê? Deseja cada vez mais máscaras. Cada vez mais personagens. Ela tem um personagem para ir na casa da sogra, ela tem um personagem para ir na casa do pai, ela tem um personagem para ir pro trabalho, ela tem personagem para buscar os filhos na escola. Ela tem tanto personagem que ela veste que ela não sabe nem quem é ela. E as emoções dela, ó, aflorada. Aí ela tem insônia. Aí ela começa a engordar. Por quê? Porque ela tá comendo as emoções dela. Aí ela até dorme, ou ela quer dormir demais e assim, ela procrastina absurdamente. Ela começa a fazer coisas e não consegue terminar. Ela não consegue falar não para as pessoas. Ela tá todo o tempo falando sim. O escravo, ele é obrigado a falar sim. O escravo, ele tem que falar sim para os outros e não para ele. E quando se você tem dificuldade de falar não, você é uma escrava. Você tá falando sim para todo mundo e não para você. Só que quando você retorna esse não para você, o seu corpo entende que você não gosta dele. Não respeita ele como deveria ser respeitado. E ele automaticamente começa a exalar falta de respeito. E aí é onde você entra naqueles ambientes de mais intimidade, que você faz pra pessoa. E a pessoa... Bom dia! E a pessoa não te valoriza absolutamente de maneira nenhuma. Aí você fala, caramba, eu faço tanto por aquela pessoa. Eu deixei de fazer minhas coisas pra fazer com aquela pessoa e ela não me valoriza. Óbvio que não. Você não tá se valorizando. Escravo não tem valor. Então, grava essa frase. Quando você fala sim pra todo mundo e não pra você mesma, você está sendo escrava. Escrava não tem valor. Escrava é uma mercadoria. Escrava a gente vende ou a gente troca. Não existe problema nenhum você querer se arrumar.
Você querer ser uma melhor versão de você mesmo. Você querer emagrecer, você querer ter saúde, bem-estar, você poder olhar pro espelho e falar, caramba, tô muito bem, tô muito feliz comigo mesma. Não tem problema algum você fazer isso. Mas o problema, quando você faz isso para você ser aceita, para você ser reconhecida, para você ser vista, você se torna uma vitrine. Você não se torna uma pessoa com identidade, com valor, você se torna uma vitrine. E hoje, infelizmente, a maioria das mulheres, elas se desgastam com uma série de processos. Não porque elas querem melhorar elas mesmas, não porque elas se amam e elas querem fazer o melhor para elas. Elas fazem isso porque a fulana que ela valoriza faz, e aí ela quer fazer para ver se ela tem o mesmo valor que ela. Então, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho. Eu vou entrar em dívidas que eu não podia entrar. Por quê? Porque eu quero ter o valor daquela mulher que eu acho que ela tem. Mas aí então ela pôs cílios, eu quero pôr cílios. Porque ela pôs unha, eu quero fazer unha. Ela tem aplique, eu vou fazer aplique. Só que ela não tá fazendo isso por ela. Entenda, não tem problema você colocar cílios, unha, aplique. Eu fui esteticista por muitos anos da minha vida e eu amo essa profissão. Eu valorizo muito quem faz. Mas entenda, busca isso pelo seu amor próprio. Busca isso para você melhorar a sua versão todos os dias e não para você ser aceita por alguém. Eu conheço mulheres que gastam rios de dinheiro com cabelo, com unha, com isso, com aquilo. E uma pessoa fala, aí, você gostou? Ah, lá, não, eu gosto. Não, ficou bonito, mas eu não gosto de unha assim. Pronto, ela já entra em conflito. Por quê? Porque ela não tá fazendo pra ela, tá fazendo pros outros. E por que ela faz isso? Porque ela é escrava das suas próprias emoções. Tem mulheres em cargos altos de empresas que elas são obrigadas a vestir máscaras, elas são obrigadas a vestir personagens para elas serem respeitadas lá. E elas às vezes se tornam tão rígidas que elas perdem a essência delas. Existem mulheres que não trabalham e elas se sentem tão desvalorizadas por isso, mas tão desvalorizadas por isso. Só que elas não entendem que a essência delas está naquele lar. Elas não entendem que a vida delas está naquele lar. Eu aprendi com uma grande amiga minha, e se vocês ainda não seguem ela, vão seguir lá, que é a Bruna Luz. Ela sempre fala que nós mulheres somos como uma vela perfumada. E que quando a gente acende essa vela dentro da nossa casa, a gente se consome para perfumar e levar luz para o nosso ambiente. Se você não se sente valorizada porque você não tem um trabalho fora de casa, você não entendeu o verdadeiro valor de uma mulher. Você é escrava das suas emoções. Se você acha que é ingrato o serviço de casa e que você se sente que você não tem valor nenhum, que você não é útil, você é escrava das suas emoções. E você está sendo engolida por elas. E o problema de você ser escrava pelas suas emoções é você, além dela te desvalorizar, além dela não te dar nenhum conforto, ela te coloca em situações desesperadoras e ela vai te engolindo, porque ela vai contando pra você histórias convincentes que você mesma vai se convencendo daquilo e você mesma vai se diminuindo. Nossa, que raiva, ela vai só esse serviço de casa aqui, que inferno, isso aqui, se eu não faço, ninguém faz. Não. Olha, a louça, se eu não lavo essa louça, ninguém lava. Mas enquanto você não entender o seu verdadeiro valor, enquanto você não se libertar da sua escravidão emocional, qualquer trabalho que você fizer vai ser um peso. Porque eu conheço mulheres que se sentiam desvalorizadas dentro de casa e começaram a trabalhar fora. E é um peso. Porque lá no serviço tem um fulano que não gosta dela,
porque o ciclano olha torto, porque é um trabalho muito difícil que ganha pouco. Entenda uma coisa, você sendo escrava das suas emoções, nenhum lugar vai estar bom pra você. Porque você tá fugindo de você mesma. Quando a gente fala de conflitos internos, a gente tá falando de âncoras que fazem você se tornar essa escrava. Quando a gente fala de conflitos internos, de problemas emocionais, que a gente tá batendo aqui na tecla muito forte para resolver, porque você é escrava das suas emoções. Sabe quando você faz, você tá tão sobrecarregada, mas tão sobrecarregada, que você parece ter um elefante nas suas costas. E a única coisa que você queria era que alguém virasse pra você e falasse assim, deixa que eu faço, vai lá descansar. E se alguém fizer isso, você ainda não vai se sentir merecedora de descansar. Você vai achar que se você descansar, vão achar que você é preguiçosa. De tão escrava que você é. Quando você é escrava das suas emoções, alguém fala algo pra você, você se ofende. Alguém às vezes vai te dar uma dica, vai te dar um norte, vai te dar um rumo, você fica ofendida. Se você é escrava das suas emoções e você trabalha fora, você vai trabalhar. Você vai, nossa, dar o seu sangue, seu suor, você vai ser aquela mulher workaholic. E o dinheiro vai, sabe fazer o que de você? Ele vai fugir de você. Ele vai entrar por uma mão e vai sair pela outra. Ele vai entrar por uma mão e vai sair pela outra. Muitas e muitas mulheres estão escravas. Muitas mulheres são escravas das suas emoções. E hoje, aqui nessa manhã, eu quero despertar você, eu quero fazer um alerta para você. Se de todas essas coisas que eu falei, pelo menos uma você se identificou. Você é escrava das suas emoções. Mas isso não é para te desesperar. Isso é para te chacoalhar e fazer você enxergar que se você é escrava e você tá descobrindo isso hoje, existe uma saída. Existe já uma libertação para você. Já existe a lei áurea emocional para te libertar, para te despertar para a vida. Entenda de verdade, existe um valor precioso dentro de você. Existe um poder precioso dentro de você. E esse poder, ele é único para as mulheres. Ele é único para as mulheres. Esse poder, então imagina assim, muitas mulheres chegam pra mim e falam assim, Prim, eu não sou criativa. Oi? Você não é criativa? Você tem o poder de gerar um cérebro dentro de você. Você tem o poder de gerar mãozinhas dentro de você. Você tem poder de gerar um ser. Mas eu não sou mãe. Mas você foi feita para isso. E eu conheço muitas mulheres que tinham testado, eram estéreis e hoje são mãe de 2, de 3. Existe um poder criativo dentro de você. Só que esse poder criativo, ele não é só pra levar, não é só pra criança você produzir um filho. Esse poder criativo, a mulher ela tem poder de criar qualquer coisa que ela quiser. Só que vamos lá, se eu escravizo o emocional de uma mulher, ela não cria. Ela não inventa. Ela não constrói. E que nós vivemos num mundo machista, é a faca e o queijo para eles. Só que o que tá gerando nisso? Tá gerando em nós mulheres doentes, mulheres desiludidas, mulheres que muitas vezes sonhavam e guardaram os seus sonhos, ou muitas rasgaram e jogaram fora os seus sonhos. Mulheres que sofrem uma opressão nos seus lares. Mulheres que sofrem desrespeito nos seus lares. E elas vão se encolhendo cada vez mais, elas vão
ficando cada vez mais introspectivas e acreditando que de fato são incapazes, acreditando que de fato não são valorizadas, acreditando que de fato não existe saída para elas mais. O tempo já tá passando, ela não é mais jovem, o que ela vai fazer da vida dela? Toda mulher, não importa a idade que você tem, você pode recomeçar. Toda mulher. Ó, pura verdade. É preciso olhar com amor para todas as nossas possibilidades. Eu fiz esse caminho, vale muito a pena. Essa empreendedora sem fronteiras é uma grande amiga minha, Fernanda. Sigam ela aqui. Ela é fantástica, ela também leva um conteúdo para mulheres, um conteúdo de empoderamento. E quanto mais mulheres se levantarem, mais mulheres serão curadas, porque a gente aprendeu, nós fomos doutrinadas nessa sociedade a uma mulher odiar a outra, a uma mulher competir com a outra, a eu me arrumar para outra mulher porque eu quero aparecer mais do que ela, eu falar com uma mulher, mas eu ficar com o pé atrás porque ela não é confiável. Nós temos essa doutrina, nós temos essa cultura. Só que, por que foi imposta essa cultura em nós? Porque a mulher, ela se cura no ambiente de mulher, ela não se cura no ambiente de homem. E o homem se cura no ambiente de homem. E todos nós temos as nossas fragilidades emocionais. Todos nós. Não importa a sua opção religiosa, a sua opção política, a sua opção de futebol. O que importa é que eu conheço várias pessoas de diversas classes sociais, de diversos posicionamentos políticos, religiosos, fragilizados emocionalmente. E cada um com a sua dor, cada um com as suas feridas, muitos não sabendo lidar, mas mulher só se cura no ambiente de mulher. Mulher só se restaura em ambiente de mulher. Mulher só aprende com outra mulher. Agora, se eu sou uma mulher ferida, se eu sou uma mulher machucada, se eu sou uma mulher escravizada pelas minhas emoções, o que eu vou dar para as outras mulheres à minha volta? Isso. Agora, se eu sou uma mulher curada, se eu sou uma mulher refeita, se eu sou uma mulher que renasceu de todas as dores, de todos os processos, eu sou uma mulher que, aonde eu passar, eu vou curar outras mulheres. E aí a pergunta fica aqui pra você: qual mulher de fato você quer ser? Porque existem muitas mulheres com máscaras de curadas e estão extremamente feridas. E o que dita isso não é o seu posicionamento, seu título. O que dita isso são as suas atitudes. E o pior, as suas atitudes aqui, ó, fora dessa tela. Como de fato você é com você mesmo? Somos incríveis, Fê. Eu também louvo demais pela sua vida. Você sabe que eu amo você, né? Aliás, a gente tem que fazer uma live juntas, hein? Meninas, uma live eu e a Fernanda vai ser um arraso aqui. Bora, Fê, fazer uma live juntas? Para empoderar e chacoalhar essas mulheres? A Fernanda, ela tem uma história incrível, gente. Eu falo que muitas pessoas chegam pra mim e falam assim: mas você não sabe da minha história, você não sabe da minha dor. Que bom que você tem uma dor. As pessoas olham pra mim e falam: oi, você tá louca? Que bom que você tem uma dor. Porque essa dor, você pode reescrever ela e fazer uma história incrível. É triste quando você chega assim, a pessoa fala que a vida dela é perfeita. Você não vai acreditar. Você consegue acreditar na vida de uma mulher que cresceu num lar perfeito? Os pais eram maravilhosos. Os irmãos, então, encantadores. Nunca passou nenhum problema, necessidade. Onde ela passava, ela brilhava. Aí você vai falar: nossa, aí não tem nada, porque a minha vida não tem nada a ver com a sua, que minha vida é toda cagada. Então, você não tem moral. Agora, quando você fala: olha, a minha vida era assim, assim, assado. Eu sofri isso, isso, isso. Eu sei o que é você sair da lama e vir aqui pra terra, pra civilização. Eu sei o que é você ter que se refazer.
Eu sei o que é você ter que se restaurar. Eu sei o que é você ter que abrir mão do seu ego. Mas eu sei que quando a gente se cura, quando a gente se liberta das nossas escravidões, quando a gente se liberta dos nossos bloqueios, dos nossos conflitos internos, quando a gente se liberta dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos abusos, quando a gente se liberta dos nossos abusadores, quando a gente se liberta das pessoas que nos feriram, é tão libertador. É tão leve. Eu fico tão triste quando uma mulher ela chega pra mim e ela se sente humilhada. Quando ela fala, o fulano me humilhou. Eu sofri preconceito. Deixa eu te falar, o dia que você se libertar de fato da escravidão do seu emocional, ninguém mais vai ter poder pra fazer isso sobre você. Você vai perceber que aquilo é referente àquela pessoa e não a você. Eu fico tão triste que as pessoas, a sociedade, eles impõem tanto o bullying e falam tanto do bullying, mas eles não falam a solução, eles só jogam o problema. E eles deixam o problema lá bem evidente, como se não tivesse solução. Deixa eu te falar, existe um princípio que se chama individualidade. Esse princípio, ele tem uma frasezinha que eu falo aqui para as crianças, que a gente sempre repete isso. Quando às vezes o Joaquim fala assim, mãe, a Clara não quer fazer do meu jeito, mãe, a Clara não quer fazer o que eu quero. Ou a Clara fala, mãe, o Joaquim não faz do jeito que eu quero, não tá fazendo para mim. Eu vou lá e falo, filha, existe o princípio da individualidade. E aí eu falo uma musiquinha para frisar. E essa musiquinha, eu espero que frisa em você também. Ninguém é igual a ninguém. Ó, é assim, é individualidade. Não tem raça e nem idade. Ninguém é igual a ninguém. Mas você vale muito também. Se a gente ensinar isso para os nossos filhos, se a gente ensinar isso e começar a internalizar isso dentro de nós, quando alguém vier me ofender, eu vou entender que aquela pessoa não tá falando de mim porque eu não sou aquilo que ela tá falando. Esses dias a Clara chegou pra você, mãe, meu amiguinho me chamou de lixo. Não, me chamou de chata. Falei, você é chata? Ela, não. Eu falei, então por que você tá triste? Ah, porque ele me chamou, né? Aí eu falei, o que você é? Aí ela falou, eu sou mais semelhança de Deus. Eu falei assim, então pronto, filha. Quando o seu amiguinho te chamar de chata, sabe o que você vai falar pra ele? Você vai falar assim, olha, eu não sou isso que você tá falando. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você tá se sentindo chato? E aí a situação muda. Porque quando eu ofendo alguém, eu tô simplesmente exalando o que tem dentro de mim. Quando eu xingo alguém, quando eu me revolto com alguém, quando eu agrido alguém, eu estou aqui dentro agredida. Eu estou aqui dentro sufocada. Então, quando alguém te ofender, o problema não tá em você, tá no outro. Quando alguém te humilhar, o problema não tá em você e no outro. Jesus, ele não se defendia para ninguém. Jesus, ele não tirava satisfação com ninguém. Porque a verdade não precisa de defesa. Mas se você é escrava das suas emoções, você achou um absurdo isso que eu falei agora. Você ficou ofendida com o que eu falei agora. Porque você tá achando que eu estou anulando a sua dor e eu não estou. Gente, eu fui muito ofendida. Eu fiquei muito magoada por muitas palavras que me foram ditas. Tinha palavras que eu ouvi que eu preferia levar tapa na cara do que ouvir o que eu ouvi. Mas quando eu entendi, quando eu percebi quem eu era, quando eu me libertei da minha escravidão, o outro não passou mais a me dominar. Tem uma história de... acho que é Buda. Acho que é Buda.
Se não for, depois nos stories eu corrijo. E existe uma passagem de Jesus que eu ficava indignada com ela, confesso pra vocês. Era uma passagem que eu não entendia, não entrava na minha cabeça, me revoltava, que Jesus falava: se uma pessoa te bater numa face, você dá a outra. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, gente, como que Jesus fala um negócio desse? Como que Jesus é pra gente ser trouxa mesmo? Era esse meu pensamento. E eu não entendia isso. Aí um dia eu lendo a história dos grandes mentores do mundo, Buda, cai a história de Buda. E amém. Exatamente, você tem que saber o seu valor e se perdoar completamente. Você é única, você é incrível, você vale muito também. E aí, a história de Buda é assim. Buda era um ser evoluído e tal, e ele estava meditando. E tinha um cara lá na região dele que não suportava ele porque achava que ele era falso. Ele não conseguia entender como que Buda era calmo, era sábio, era isso, e como que as pessoas ficavam em volta dela. E em volta dele, né? Assim. E ele queria desmascarar Buda, porque ele achava que Buda era um fake. Beleza. Um dia Buda tava lá, meditando na salinha dele. E aí, geralmente, tinha horas que ele meditava escondido e tinha horas que ele meditava ao público. Porque ele tinha um total controle sobre ele, né? E um dia que ele estava meditando ao público, esse cara veio e falou assim: eu vou desmascarar esse cara hoje. Eu vou pegar ele e vou mostrar pra todo mundo quem ele é. Que ele não é esse ser sábio e bonzinho que ele é. E aí ele foi lá e deu um soco na cara do Buda. Na hora que o Buda estava meditando, o Buda abre o olho, olha pra ele, respira fundo e volta a meditar. Ah, ele ficou mais nervoso ainda, né? Aí ele vai dar outro soco, só que ele dá no peito. Bum! Aí ele cai, né? Na hora que ele cai, ele levanta. E ele, vai! Mostra quem você é de verdade. Impossível você não estar irritado com o que eu tô te fazendo. Nem que eu tenha que te espancar aqui. Buda olha pra ele e fala assim: você pode ferir o meu externo o quanto você quiser. Mas o meu interno você não tem acesso. Aí na hora que eu li essa história, eu entendi. Ah, tá. Então quando eu dou um lado da minha face e eu ofereço o outro, é porque a pessoa ela tem um limite ali. Eu tenho um controle, na qual ela pode ferir o quanto ela quiser a parte externa, mas a minha parte interna, quem controla sou eu. A minha parte interna, quem domina sou eu. Ele não tem acesso, porque eu não dou esse acesso. Mas se você é escrava das suas emoções, uma palavra te ofende, uma ação te diminui, um comportamento te desanima, então você é escrava das suas emoções. E para finalizar aqui, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você reflita de fato. Se você identificou que você é escrava das suas emoções, você quer continuar e permanecer escrava? Ou você deseja de todo o seu coração, de toda a sua ira, se libertar de uma vez disso? Porque não tem como a gente erguer bandeiras e lutar contra algo, sendo que eu vivo aquilo. Como que eu vou lutar a favor do empoderamento feminino, a favor do posicionamento da mulher numa sociedade, se eu sou escrava de mim mesma? Se eu mesma não me conheço, se eu mesma não me controlo, não me domino, se eu mesma me engano, me iludo, me mascaro, se de fato você identificou que você é uma escrava emocional, eu quero te convidar para a semana da jornada da conexão emocional. O link tá na minha bio. Vai lá, se inscreve. Vai ser uma semana incrível. A gente já tá preparando um conteúdo especial para as meninas que já entraram, personalizado por elas, porque elas entram, elas escrevem um formulário, eu leio aquele formulário um por um, eu anoto, eu entendo.
Eu já te conheço antes de te conhecer. Porque o meu maior objetivo, de fato, é te libertar dessa escravidão emocional que eu vivi presa por muitos e muitos anos. E se eu, toda desestruturada, toda fragilizada, toda escravizada, toda ferida e magoada, conseguir me libertar disso, você também consegue. É que você não precisa trilhar o caminho que eu trilhei, desmatar a mata que eu matei. Mas você pode passar por ele já limpo. E eu sei esse caminho. E eu posso te mostrar como eu me libertei. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te ajudar a, de fato, você se tornar livre. Porque a escravidão já acabou. Você não nasceu para ser escravo. É um novo tempo. Se você está assistindo essa live, é porque, de alguma forma, Deus, o universo, o que você acreditar, está conspirando a seu favor para essa libertação. Mas você tem que querer. E se você quiser pegar na minha mão, então vai lá no link da minha bio, se inscreve. Não perca mais seu tempo. Compartilhe essa live para o maior número de mulheres que você sabe que está escrava. E as que você acha que não está, manda também, porque às vezes elas estão só se mascarando. Pode ter certeza que eu estou preparando algo muito especial para essa jornada. E eu conto com você e eu conto com o maior número de mulheres possíveis. Porque a minha maior missão é libertar essas mulheres da verdadeira escravidão que elas vivem. E que eu vou te falar, é a pior, tá? Meninas, um ótimo dia pra você. Compartilha, comenta. E eu te espero amanhã aqui, na próxima live. Na live de amanhã. Vai lá nos meus stories que eu vou falar o que vai ser a live de amanhã. Beijo!